Olá pessoal, meu nome é Ricardo Marrocos e hoje nossa aula será sobre uveites, que são as inflamações intraoculares. Então, úvea tem esse nome por conta que uma das estruturas da úvea, que é o corpo ciliar, no seu aspecto macroscópico, parece cacho de uvas. A úvea é formada pela íris, essa parte da frente, como se fosse um diafragma, que é responsável pela cor do olho, corpo ciliar, a pars plana e a coroide. Quando você tem envolvimento da íris e do corpo ciliar, você tem o uveíte anterior. Quando tem envolvimento da pars plana, o uveíte intermediária, e quando você tem envolvimento da coroide, você tem o uveíte posterior. Você pode ter envolvimento de todas as estruturas, chamada pão-uveíte. Classificação nós já falamos. Ela pode ser aguda quando ela é até 3 meses, ou recorrente quando tem episódios separados por períodos de inatividade sem medicamento por pelo menos 3 meses. E crônica, aquela que se desenvolve a partir de mais de 3 meses. A uveíte anterior aguda, 3/4 dos casos de uveites é da anterior aguda, tá certo? Geralmente até 3 meses. O paciente apresenta-se com dor, fotofobia e olho vermelho. Geralmente tem uma boa acuidade visual, a não ser quando tem comprometimento da córnea. Que você pode encontrar a injeção ciliar, que é aquela hiperemia perilimbar, a miose, por inflamação da íris, os precipitados cerais, são aquelas células inflamatórias que estão soltas no mucoso, elas se precipitam no endotélio da córnea. Células no mucoso, você pode vê-las através do exame de lâmpada de Fenda. O flare, que é aquela sombra no mucoso, quando você joga a luz da lâmpada de Fenda. O hipópio, que é um depósito de células inflamatórias na câmara anterior. As sinéquias, que são as aderências da íris com a cápsula anterior do cristalino. Pode ter uma baixa da pio, ou aumento em alguns casos, e o fundo de olho geralmente é normal. Na uveíte anterior crônica, são aquelas que têm recidiva com menos de 3 meses. Ela pode ser da forma granulomatosa ou não granulomatosa. Geralmente ela é insidiosa, forma muita catarata, ceratopatia em faixa. Você vai encontrar células no mucoso também. O flare, que é o sinal de atividade nessas uveites crônicas. Os precipitados ceráticos, você pode encontrá-los também. Geralmente quando é na forma granulomatosa em botofete, a gente vai ver mais na frente. Vasos da íris dilatados, ou também chamado pseudorubeolas irides, provavelmente nas sífilis, nódulos de íris e atrofias de íris, provavelmente nas uveites herpéticas. A uveíte posterior, você pode encontrar uma retinite, inflamação da retina, uma coroidite, inflamação da coroide, ou uma retinocoroidite ou uma cororetinite, depende do agente etiológico. A vasculite, comprometimento dos vasos, e a causa mais comum das uveites posteriores aqui no nosso meio é toxoplasmose, a causa mais comum infecciosa. Uveites intermediárias, geralmente ela é insidiosa, de forma crônica, recidivante. A grande maioria delas é idiopática, representa 15% das uveites. Você tem a formação de snowbank, que é a coleção de células inflamatórias quando você faz o funil na periferia da retina. Geralmente é bilateral, tem comprometimento do vítreo anterior. E a principal causa de baixa acuidade visual nesses pacientes é a edema macular cistoide. E você pode encontrar também uma perifeblite, vasculite, cometendo somente as veias. Ela é severa na maioria dos casos, pode evoluir com descolamento de retina e hemorragia vítrea. As principais causas são esclerose múltipla, sarcoidose, tuberculose e doença de Lyme. A classificação etiológica das uveites anteriores. Idiopática compreende a 38 a 50% dos casos, ou seja, a maioria delas. A espondiloartropatia seronegativa de 21 a 23%. A artrite idiopática juvenil de 9 a 11%, e as herpéticas de 6 a 10%. Ela pode se classificar também na forma granulomatosa ou não granulomatosa, seria a classificação patológica. A granulomatosa ela é mais insidiosa, o curso é mais longo, tem pouca injeção ciliar, tem leve dor, você vai encontrar nódulos de íris, precipitados ceráticos, aquelas células que se precipitam no endotélio da córnea, na forma de moton fat, gordura de carneira, são bem maiores, e você pode encontrar lesão no fundo de olho. Esse aqui é a injeção ciliar, que é a hiperemia perilimbar. Aqui são os precipitados ceráticos, esses pontinhos que vocês podem ver aqui na córnea. E são os precipitados ceráticos, aqui da forma granulomatosa, molten fat. Aqui os precipitados ceráticos mais antigos, o uveíte mais crônico, que você já vê que eles estão pigmentados. Aqui são os nódulos que você pode encontrar na íris de Cooper, quando tem o bordo da íris, ou então
de Busaca no corpo da íris. E aqui, fazendo oftalmoscopia indireta, binocular indireta, você pode encontrar um granuloma no fundo do olho. A forma não granulomatosa ela é mais aguda, é mais curta, tem muita injeção ciliar, o olho é o olho mais quente, mais vermelho, o paciente tem mais dor. Os precipitados elétricos não são daquela forma de gordura de carneiro, mas são leves. E tem um envolvimento difuso no fundo do olho. Ou às vezes você não encontra nada. Aqui é o efeito Tyndall, que eu falei para vocês, ou flare, que é esse sombreamento do mucoso, devido ao aumento das proteínas no mucoso. É o sinal de atividade nas uveites crônicas. O que é que o paciente sintomas na uveite anterior? Somente dor e baixa da acuidade visual quando tem envolvimento da córnea. E os sinais, a injeção ciliar, que eu falei para vocês, os precipitados ceráticos, células e proteínas no mucoso. Você pode encontrar também nódulos, atrofias, sinex e neovascularização da íris. Aqui uma sinéquia para vocês verem, que vocês podem ver, que é a aderência da íris na cápsula anterior do cristalino. Nos uveites posteriores, o que a gente vai tendo como sintomas? As entomopsias, ou visão de insetos, o paciente geralmente refere como a mosca, volante, aranhas ou formigas, daí o nome entomopsia, visão de insetos. Pode ter baixa acuidade visual, quando tem acometimento da região da mácula, com edema macular cistoide. E os sinais que você vai encontrar são células no vítreo, edema de mácula, vasculite, neovase e até edema de papila, quando tem acometimento do nervo óptico. Aqui a gente vê uma lesão, são lesões cicatrizadas no fundo do olho, provavelmente toxoplasmose, em não atividade. Aqui, desse lado, uma lesão exudando em atividade, provavelmente da forma granulomatosa, formação de granuloma, provavelmente a toxoplasmose. Aqui, uma vasculite, um banhamento dos vasos, aqui um paciente que tomou um contraste, com exame de imagem, que você vê extravasamento do contraste nos vasos que estão com o processo inflamatório. E aqui um banhamento dos vasos até do nervo óptico. A uveite intermediária, quais são os principais queixas do paciente? As entomopsias, visão de insetos, e baixa acuidade visual, porque a principal causa de baixa acuidade visual nesse paciente intermediário é a formação de edema macular cistoide. Você pode encontrar células no vítreo, principalmente no vítreo anterior, certo? E edema de mácula. Se você fizer algum exame de imagem, vai ter na própria lanterna, pode ser visto. Quando investigar essas uveites, então, quando não é indicado em investigação, é quando você tem um episódio único, unilateral, que não tem recidiva. Teve recidiva, você vai ter que investigar. E quando está associado a uma doença sistêmica já sabida do paciente, já diagnosticada. É mandatório fazer a investigação quando você encontra uveites da forma granulomatosa, recorrente, bilateral e quando tem manifestação sistêmica sem diagnóstico. Na investigação, o que é que você pede principalmente esses pacientes? É o PPD, para investigar tuberculose, tá? TB, teste de patergia, para investigar a doença de BC, sorologia, VDRL, são os exames passíveis não treponêmicos, os treponêmicos, FTA, ABS, as enzimas, a enzima conversora de angiotensina, para investigar sarcoidose, e o antígeno leucocitário humano, principalmente HLA-B27, nas arteropatias seronegativas, HLA-29, doença de Birdshot, que nós vamos falar aqui, e HLA-B51, que é a doença de BCL. Exames de imagem, você pode pedir angiografia fluorescênica nesses pacientes, para você ver vasculites, edema macular cistoide, da mesma forma endocianina verde, para você ver comprometimento da coroide, e o OCT, para você investigar edema macular cistoide. Você vai ver áreas de edema, formação de cisto intrarretiniano, na região da mácula. Exame radiológico, raio-x simples de tórax, para você investigar principalmente TB, geralmente está associado com uveites por TB com alterações sistêmicas, ou sarcoidose, que 90% dos pacientes vão ter comprometimento pulmonar. Na região sacroiliaca, nas espondilite anquilosante, tá certo? Serve, bom para o diagnóstico. TC e ressonância magnética nos casos de sarcoidose, linfoma de células B, intraocular, esclerose múltipla, que é uma das causas de uveites intermediárias. A biópsia é reservada para aqueles casos que você, de difícil diagnóstico, que não foi feito diagnóstico e não está melhorando mesmo com medicação. Pode fazer biópsia conjuntival, da glândula lacrimal, somente para investigar a sarcoidose.
do humor vítreo, colhe o humor vítreo, faz PCR, humor aquoso, certo? E da retina e coroide, alguns casos que você não consegue nem com a medicação até melhores. Mas geralmente a biópsia, principalmente de retina, de coroide, já que as estruturas do olho são bastante sensíveis, e às vezes uma biópsia pode ser devastador para aquele olho. As complicações da uveíte, principalmente que você encontra, você deve tratar aquele paciente para evitar todas essas complicações. Né? Então, as complicações principais são catarata, formação de sinex, opacidade corneana, glaucoma, aumento da pressão intraocular, edema macular crônico, descolamento de retina, alguns uveites podem levar ao descolamento de retina, formação de membrana ciclítica, oclusões vasculares, membrana neovascular, membrana retiniana, atrofia óptica, como sequela das uveites, como a doença de BC, pode levar a atrofia óptica, e perda da visão até, em alguns casos mais agressivos. As uveites, das causas das uveites, a espondilartropatia seronegativa, as principais são a espondilite anquilosante, que é a mais presente, a mais comum, tá certo? Ela é mais encontrada em homens, que tem HLA-B27, são seronegativas, evolui com iridociclite, precipitado cerático, com sinexes e até catarata. Ela é unilateral, 90% dos pacientes têm HLA-B27 positivo, ela é bem severa, recorrente, acontece geralmente entre a terceira e quarta década e tem comprometimento da região sacroiliaca. Síndrome de Reiter, ou artrite reativa, geralmente está associado com a artrite, uretrite e conjuntivite. 85% dos pacientes têm HLA-B27 e tem uveíte anterior aguda em 12% dos pacientes. Artrite psoriática, 7% tem artrite, HLA-B27 está presente nesses pacientes, geralmente acontece na terceira e quarta década, e a uveíte anterior aguda está presente em 7% dos pacientes. Artrite idiopática juvenil, geralmente ela é seronegativa também, e ela é passo articular, que a forma passo articular é a forma que mais tem acometimento ocular. Então, paciente que tem acometimento de poucas articulações tem mais tendência a ter acometimento ocular. Então, o principal acometimento ocular são os uveites anteriores. Tem grande chance de formar catarata e ceratopatia em faixa. Como atingem crianças, geralmente as crianças não formam muito, você já pega casos já têm bastante adiantados, já com formação de catarata, ceratopatia em faixa nesses casos. Por isso que tem que fazer exame periódico em pacientes que têm diagnóstico de artrite idiopática juvenil. Aqui um paciente com espondilite anquilosante, tá certo? Aqui um paciente espondilite anquilosante com uveíte. Aqui um paciente com artrite idiopática juvenil, já com formação de catarata, ceratopatia em faixa. Aqui também, formação de catarata e algumas sinéquias. As doenças inflamatórias gastrointestinais também podem cursar com uveíte. Você tem a retocolite ulcerativa, que é uma doença idiopática, crônica, inflamatória, envolvendo intestino grosso. Ela se apresenta principalmente na terceira e quarta década. Alterações extraintestinais podem causar uveíte anterior aguda em 5% dos casos, associada com a exacerbação da colite. A doença de Crohn é uma doença idiopática, crônica, recidivante, granulomatosa, envolvendo a parede intestinal. Comete geralmente segunda e terceira década. E a uveíte anterior aguda em 3% dos casos. Doença de Whipple é uma doença rara, crônica, associada com infecção bacteriana. Diarreia, perda de peso, artralgia, geralmente acomete homens de meia idade. A uveíte, principalmente, que acomete a uveíte posterior, com hemorragias, retinite, vasculite, coroidite. Pode haver também paralisias dos pares cranianos, nistagmo, oftalmoplegia, papiledema e atrofia óptica. Doenças sistêmicas não infecciosas. Você pode encontrar sarcoidose, que é uma doença idiopática, granulomatosa, multissistêmica, pode acometer só um órgão, tá certo? Mediado por linfócitos T, mais comum nos climas frios. Atinge múltiplos órgãos ou órgãos simples, como eu já falei. As lesões pulmonares estão presentes em 90% dos casos, lesões nas peles em 25%. A uveíte pode ser anterior, posterior, intermediária e é da forma granulomatosa. Então, é aquela também que pode se apresentar de qualquer forma, é de difícil diagnóstico, tá certo? Doença de Bessel é uma doença idiopática, multissistêmica,
que tem episódios recorrentes de úlceras genitais, orais e vasculites. O paciente tem um HLA B51. É uma uveite anterior aguda bilateral e também posterior, e pode estar associado com vitrite, papilite. Tem um hipópio móvel, que é característico, quase patognomônico, tá certo? Ele é móvel porque ele tem pouca fibrina, é diferente do hipópio que é formado na uveite anterior aguda, que ele é mais fixo, o paciente mexe a cabeça e não tem movimento do hipópio. Já na BC é característico ter movimento, hipópio móvel, certo? Como eu falei, em casos mais graves, pode até levar à perda da visão. Tá? Pode acontecer uma atrofia óptica nesses pacientes. Aqui o paciente com eritema nodoso, com sarcoidose. Aqui o paciente com sarcoidose e os nódulos da íris. Aqui também os exudados ao redor da papila, com sarcoidose. Aqui um paciente com BSE, com vasculite. Um paciente com BSE com esses exudados ao redor do nervo óptico. Aqui um paciente com BSE, com as úlceras orais, e aqui o eritema nodoso também encontrado na doença de BSE. Aqui o hipópio, característico da BSE, que é o hipópio móvel, certo? E a vasculite, já com vasos fantasmas, hemorragias, aqui já atrofia, caso mais adiantado, vasos fantasmas, e atrofia do nervo óptico. Doenças sistêmicas não infecciosas, nós temos a vômito coronária arada, tá? Uma doença idiopática, muito sistêmica, geralmente acomete indivíduos pigmentados. Sinais cutâneos tem alopécia, vitiligo, poliose, tecidos que contêm melanócito. Geralmente é desencadeada essa doença por algum gatilho. Geralmente são ou infecção viral ou uma lesão cutânea. Sinais neurológicos tem encefalopatia, alterações auditivas e linfocitose líquida na fase aguda. Ela pode se apresentar como uveite anterior, posterior ou panuveite. Geralmente pode levar a um descolamento seroso da retina, tá certo? Às vezes você encontra pacientes com descolamento bilateral da retina e uma panuveite. Então, geralmente acomete mulheres pigmentadas. Você vendo uma paciente, mulher, com descolamento de retina bilateral, um processo inflamatório no olho, pensar em voltando arada até se prova o contrário. A oftalmia simpática é uma uvite bilateral, granulomatosa, que ocorre após trauma, com prolapso de íris, ou cirurgia intraocular, tá certo? O olho traumatizado é o olho excitante, o olho simpatizante é o outro, tá certo? Que simpatiza o traumatizado. Ela pode se iniciar de 2 semanas a 3 meses após a injúria, ou até, nos casos, 90% do primeiro ano após o trauma ocular ou a cirurgia, mas tem casos descritos até de 60 anos depois. É um uvite de difícil controle e geralmente você tem que abrir mão dos imunomoduladores para controlar. Aqui um paciente com vitiligo, com vômito coronária arada, e aqui também um paciente com essa coroidite, que talvez já tenha descolamento seroso da retina, com vômito coronária arada. Doenças infecciosas que podem causar uveites, nós temos a sífilis, que é a imitadora de tudo, que pode causar uvite anterior, geralmente na sífilis secundária, com 4% dos casos, uvite anterior pode causar. A uvite posterior, geralmente é considerada casos já de neurosífilis, sem fazer o tratamento com penicilina. Geralmente tem uma corioretinite e uma neuroretinite também. Tuberculose, também uma das causas de uvite granulomatosa, de difícil diagnóstico, geralmente o paciente não tem outra infecção sistêmica pela tuberculose, ou você faz o aspecto do fundo de olho, também não é patognomônico, geralmente causa coroidite ou iridociclite. Geralmente o diagnóstico é por prova terapêutica, quando o paciente também já tem o diagnóstico pelo PPD que você suspeita, sei lá, forte reator, você suspeita de ser tuberculose. Ou então quando o paciente descobre outro sítio de tuberculose. Então, é feito o diagnóstico, mas é difícil diagnóstico. A hanseníase, apesar de ser comum aqui no nosso meio, o acometimento no olho é mais raro, pode causar madarose, ceratite, irite. Geralmente é comprometimento do segmento anterior. Tem características formação das pérolas ilianas, que você vai encontrar, que são depósitos antígenos do corpo na íris. Você pode encontrar uma miose, quando você tem comprometimento da inervação da íris, tá certo? Boreliose é
rara aqui no nosso meio, né? Ela pode causar uma panuveiite, da forma granulomatose, a doença de Lyme, né? Vasculite, coroidite, neuroretinite, geralmente transmitida pela picada do carrapato, através da Borrelia burgdorferi, né? Que é a que causa, tá certo? Você pode ter acometimento também, ter síndrome de Horner, nesse caso, parasídeos e pares cranianos. Aqui um paciente com madarose, com hanseníase, aqui são as pedras ilianas, que é depósito de anticorpo, que eu falei para vocês, que você encontra na íris. Né? Aqui é o cometimento da íris nos pacientes com sífilis, chamado pseudo-rubeose iridis, tá certo? Essa vasodilatação dos vasos da íris. E aqui o fundo de olho do paciente com sífilis, que é a grande imitadora, né? Edema de papila, vasculites, pontos hemorrágicos, dados duros. Ela pode se apresentar de muitas formas. As doenças parasitárias que você pode cursar com VIH, você tem a toxoplasmose, que causa um VIH posterior. Geralmente tem cometimento do segmento anterior, chamado pelo spillover, né? Ela vai até derrama para a câmara anterior. É uma retinocoroidite, porque o toxoplasma se encontra na retina. Causa uma vitreite, pode levar a descolamento de retina, uma papilite, chamada papilite Janssen. E a causa mais comum aqui do nosso meio é de uveitis posterior da forma infecciosa. Toxocariza mais comum em crianças, tem formação de granuloma na retina, pode cursar como endoftalmite, ou endoftalmite crônica, aguda ou crônica. Faz parte do diagnóstico das leucocorias nas crianças. Né? Cistocercose é a larva da tênia sola, que pode invadir a conjuntiva, pode a câmara anterior, o espaço retiniano e o vítreo. Geralmente o tratamento é mais raro isso aí. Geralmente o tratamento é a excisão cirúrgica do cistocerco, pois a morte do mesmo pode causar uma reação inflamatória intensa. Certo? Aqui é um VIH de toxoplasmose, geralmente a toxoplasmose congênita. Você tem essa lesão característica roda de carroça. Geralmente acomete a mácula. Às vezes você pode encontrar um paciente tendo essa lesão bilateralmente. Vai ser um paciente legalmente cego. Né? Aqui um paciente já teve uma lesão, já está cicatrizada, e uma lesão em atividade. Então, quando você encontra lesão em satélite, em fundo de olho, pensar sempre em toxoplasmose. Também outra lesão em toxoplasmose, lesão cicatrizada e recidivando aqui no centro dela. Aqui é a toxocarias, né? O granuloma simples, geralmente o olho é calmo, pode ser calmo, né? Ou então pode ser daquela forma que eu falei, um endoftalmite aguda ou endoftalmite crônica. As doenças virais que podem cursar com VIH, nós temos a herpes zoster, tá certo? Que tem um VIH anterior em 50% dos pacientes que têm sinal de Hudson, que é o acometimento da asa do nariz. Vai desenvolver um VIH anterior, pode causar atrofia da íris. Né? Ela também é uma das causas de necrose retiniana aguda, que você pode encontrar em pacientes rígidos, certo? É um VIH que comete posteriormente, o segmento posterior do olho, que é bastante devastador. E também nos pacientes imunodeprimidos, né? E também pode causar, das causas de necrose retiniana progressiva, certo? Externa, principalmente os pacientes mais de idade, a principal causa, né? Ambas são devastadoras. Herpes simples também pode causar um VIH anterior, atrofia na íris, e principalmente ela cursa com aumento da pressão intraocular. Então, quando tem aumento do VIH com aumento da pressão intraocular, pensar em VIH por herpes, ou então assim, no pós-angiosma. Também pode causar aumento da pressão intraocular, que é um glaucoma associado com iridocyclite. Ela também é causa simples da necrose retiniana aguda, que pode acontecer em pacientes rígidos, né? Certo? Também é causa. O HIV causa uma microangiopatia do próprio HIV, se um paciente já ter desenvolvido SIDA, que pode se caracterizar a formação de exudados algodonosos, pontos hemorrágicos, microaneurisma, lá no fundo de olho. Certo? E o VIH anterior nesses pacientes com HIV, às vezes quando estão usando algumas drogas, como Rifabutin e Sidofovir, pode causar um VIH anterior nesse paciente. Então, pensar que nesse caso também pode ser medicamentosa. Pacientes com SIDA podem desenvolver o VIH, principalmente por necrose retiniana progressiva externa, que as causas principais, como eu falei, são herpes zoster e herpes simples. Pneumocistose coroidal, pneumociste girovense, pode causar isso aí. Toxoplasmose da forma bem mais agressiva, criptococose,
e linfoma intraocular de células B. Você pode encontrar em pacientes com SIDA. CMV, aquela retinite que causa uma uveitis posterior, principalmente em pacientes com SIDA ou imunodeprimidos. O uso pós-transplante se encontra bastante com os medicamentos supressores, tá certo? Ele causa uma vasculite, desculpa, e é devastador, pois causa uma necrose da retina, certo? Geralmente os pacientes com SIDA, ele não se desenvolve em pacientes com CD4 acima de 50, então só se desenvolve com o CD4 abaixo de 50, então o paciente está bastante debilitado. A vitreite, geralmente, por a reação imunológica do paciente está diminuída, tem pouca vitreite e tem muita vasculite, com formação de exudados e hemorragias no polo posterior. Tem um aspecto de queijo com ketchup. Pode evoluir para DR, muitos dele evoluem para DR. A droga de escolha é o ganciclovir, tá certo? Ou pode usar o foscarnet, o sidofovir. E você trata esse paciente até você conseguir o CD4 entre 100 e 150 por pelo menos 3 meses. Existe também a uveíte de reconstituição imunológica. Então, esse paciente está fazendo uso do coquetel, o TAV. Você tem uma uveíte, processo inflamatório, pela reconstituição imunológica. Então, geralmente, você trata esse paciente de uma forma diferente, podendo usar até corticoides. Aqui o paciente que tem um herpes zoster, né, e tem um sinal de Hudson, então 50% deles vão ter uveíte anterior. Aqui uma uveíte por herpes simples, você tem as formas dendríticas, né, acometimento dos nervos aqui da córnea. Aqui pelo próprio HIV são os exudados algodonosos. E aqui da CMV, que você tem aquele aspecto queijo com ketchup, com as vasculites, hemorragias e exudados. Realmente quando pega a região da foga, o paciente vai com baixa de visão, muito importante, até considerar cegueira, tá bom? Doenças fúngicas que podem acometer a uveíte, né? Essa candidíase, geralmente causada por endoftalmite endógena, pacientes em uso de alimentação parenteral, uso de catéteres, uso de drogas intravenosas, ou com doenças crônicas e pulmonares. Pacientes imunodeprimidos, com SIDA, ou uso de drogas com imunodepressão por droga pós-transplantes, causa uma uveíte anterior, hipópia ou vitreite. Às vezes você tem até que intervir com cirurgias para tentar salvar aquele olho. A criptococose geralmente é carregada por fezes de pombos. Pacientes com SIDA que você mais encontra, imunodeprimidos, com linfoma, com hepatite, alcoolismo, lúpus e imunodepressão. Associado com meningite, meningoencefalite, endocardite, hepatite. A alta de infecção é pelo nervo óptico, né? Então, você já encontra muito, nesses casos, de atrofia do nervo óptico, né? Pode cursar com retinite, coroidite, papiledema, oftalmoplegia, pitose e paresia do sexto Parkinson. Tratamento das uveites, os objetivos, para prevenir todas aquelas complicações que levam a baixa acuidade de visão, tais como a catarata, glaucoma, edema macular, descolamento de retina, melhorar o conforto do paciente e tratar a causa, se for possível, quando você a encontrar. A gente sabe que muitas delas é da forma idiopática. Você tem que usar, muitas vezes, nesse caso, os migrantes nas uveites anteriores para aliviar o espasmo ciliar e pupilar, melhorando a fotofobia do paciente, prevenir a sinecse e quebrar a sinecse em um paciente que já tem formação de sinecse. As drogas usadas são a tropicamida, em forma de colírio, ciclopentalato e a atropina. A atropina é mais potente, que você utilizando, mantém o paciente dilatado, com hidrisa de 7 a 14. A tropicamida só de 4 a 6 horas e a ciclopentalato de 24 horas. Os esteroides tópicos você usa nas uveites anteriores. Tem que ter cuidado nas complicações dos esteroides tópicos, se for usado de modo mais prolongado, como glaucoma, catarata, infecção corneana secundária, piora de herpes simples corneano. Injeções perioculares você usa nas uveites anteriores severas, tá certo? Na uveite crônica, na uveite intermediária. Você pode fazer injeção subtenoniana posterior de triacinolona, nos casos de uveites intermediárias, uveites posteriores. Sistêmicas, medicação de corticoide sistêmico, você usa nas uveites anteriores. Resistente à medicação tópica, na uveite intermediária, na posterior, na panuveite, na bilateralidade. Geralmente você usa prednisona, 1 mg aquele dia, que é na dose imunossupressora. Alguns casos que você tem
com resistência às corticoides, contraindicação a esteroides, você tem que abrir mão dos imunossupressivos, né? Então, algumas uveites é mandatório o uso de imunossupressivo, como a oftalmia simpática, doença de Besser e a doença uveite, o birdshot. Você tem que necessariamente entrar com moduladores. Então, geralmente a gente faz o acompanhamento junto com o reumatologista, tá certo? Então, tem que ser um acompanhamento multidisciplinar por conta das alterações, dos complicações dessas drogas que pode levar. Então era isso, pessoal, que tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado da aula. E é isso. Obrigado.